E aí, você está no canal Psicologia e Cristianismo. Aqui nesse canal a gente fala um pouquinho sobre a ciência da psicologia e também falamos sobre fé cristã. O meu nome é Igor Parisi, eu sou psicólogo e possuo uma cosmovisão cristã. No vídeo de hoje a gente vai responder mais uma pergunta do quadro Pergunte ao Psicólogo. Mas antes disso, eu quero pedir para você dar uma olhada nos outros vídeos que a gente já tem aqui no canal. Vai lá no Instagram também, dá uma olhada nos nossos conteúdos lá. Curta, compartilhe, nos siga aí, dê sua opinião, fale para nós aí o que você acha sobre a ciência da psicologia e também sobre a fé cristã. Os comentários desse vídeo aqui, eles estão aqui para que você possa dar a sua opinião. Fico muito feliz em poder gravar algum vídeo respondendo a algum de vocês que nos acompanha aqui no canal. Vamos para a nossa pergunta do nosso quadro Pergunte ao Psicólogo. A pergunta é, cadê a pergunta? Por que você insiste em falar sobre psicologia relacionada à religião? Eu acho que essa pergunta ela foi feita de uma maneira muito pessoal e muito direta para a minha pessoa. E eu acho que a pessoa que fez essa pergunta aqui, ela não assistiu os outros vídeos do canal e por isso que é importante dar uma acompanhada nos nossos vídeos aqui para poder entender melhor sobre como eu falo de psicologia e fé cristã. Mas para responder essa pergunta e para poder entender o porquê que eu insisto em falar sobre psicologia relacionada à religião, relacionada à espiritualidade, eu preciso contar um pouquinho da minha experiência na faculdade de psicologia. Quando eu fui para a faculdade, eu acabei entrando numa sala de aula, no mundo acadêmico, e me deparei com diversos assuntos no qual eu não conhecia nada. Eu nunca tive entrado em contato com algum assunto relacionado à ciência da psicologia. Eu já era cristão nessa época, já acreditava nas convicções que eu acredito, mas eu era muito imaturo em relação à minha fé e em relação ao diálogo com coisas diferentes, com opiniões de outras pessoas, diferentes das minhas opiniões. E aí eu entrei na faculdade, fui me deparando com esse mundo novo, um mundo acadêmico tão diverso e tão diferente daquilo que eu tinha aprendido dentro da igreja. E aí, por conta da minha imaturidade, acabou que isso rendeu algumas discussões em grupos do Facebook, alguns colegas de sala que ficavam meio de pé atrás comigo, outros que buscavam até tentar entender como que eu penso ou como eu pensava na época ser cristão e estar estudando psicologia. Mas uma coisa eu gostaria de deixar claro. Dentro da faculdade de psicologia, o aluno que está ali para aprender psicologia, ele está sendo enriquecido, ele está sendo ensinado sobre a ciência da psicologia. É normal que nós não sejamos fortalecidos na nossa fé dentro da faculdade de psicologia ou dentro da faculdade de qual curso que seja. Eu acredito que o único curso que fortalece a nossa fé pode até talvez trazer algumas dúvidas a mais, mas eu acho que pode ajudar. É o curso de teologia. Mas na realidade, todo curso acadêmico ele tem um teor muito metodológico e científico. Então, entrando ali na faculdade, eu fui me deparando com esse mundo tão novo e fui tendo que aprender a lidar com as pessoas que pensam diferente e também poder ouvi-las e também tentar me colocar no lugar delas, em toda a discussão de sala, em todo o argumento, em todo tópico polêmico que a gente trabalhava dentro de sala de aula. Só que, por ser um ambiente extremamente acadêmico, eu não esperava que minha fé fosse fortalecida lá. Isso eu já estava ciente. Mas o problema é que eu acabei encontrando um ambiente um pouco nocivo para a espiritualidade se desenvolver normalmente. Então, todas as discussões que eu percebia dentro de sala de aula, seja com professores, com alunos e tudo mais, isso era voltado para afastar os alunos de alguma espiritualidade. Não estou dizendo somente da fé cristã, mas de qualquer espiritualidade. Nós devemos sim fazer críticas à história das religiões, devemos fazer críticas ao nosso próprio entendimento sobre aquilo que a gente diz que acredita. No meu caso, se eu sou cristão, eu preciso me criticar e poder receber críticas de outras pessoas para poder refletir sobre o que está baseado, no que está baseada a minha fé, as minhas crenças, as minhas convicções. E dessa forma, poder aprender a lidar com aquilo que é diferente
lidar com outras opiniões e poder formar aí um momento de diálogo saudável com outras pessoas. Mas dentro do ambiente acadêmico, dentro da faculdade, eu via muita intencionalidade de afastar a espiritualidade, afastar a religião, afastar a crença, a fé ou algo desse tipo, afastar tudo isso dos alunos que estavam ali cursando psicologia junto comigo. Isso me trouxe um certo incômodo, porque se nós estamos estudando para ser psicólogo, se você que está aí, que está assistindo esse vídeo, está fazendo faculdade de psicologia, ou pensa em fazer psicologia, ou já é psicólogo, você tem que pensar nisso que eu vou falar agora. Se você que vai lidar com pessoas, você que vai estar num consultório, numa empresa, num hospital, seja onde for, lidando com pessoas, você pode se deparar com aspectos espirituais e religiosos. Você pode atender um religioso no seu consultório, você vai se deparar com a religiosidade perto de um momento de luto, um momento de perda de um ente querido, um familiar. Isso é complicado quando você se depara com esse tipo de situação e não teve nenhum preparo prévio, não teve nenhuma expectativa em relação a isso, não teve nenhum estudo em relação a isso. O psicólogo ele não precisa estudar as religiões ou a fé cristã, nada desse tipo, mas ele tem que tentar entender o mínimo possível para poder compreender os seus pacientes, os seus clientes, porque essas pessoas estão envolvidas em alguma religião, muitas delas estão envolvidas em alguma religião. E para o psicólogo tentar entender isso e atuar de maneira empática, ele não pode criar uma barreira, um bloqueio quando o assunto é espiritualidade, quando o assunto é cristianismo, por exemplo. Então esse foi um dos motivos que me levou a vir aqui para o YouTube e também sempre proporcionar um diálogo saudável sobre a ciência da psicologia, que é uma coisa, e a espiritualidade cristã, o cristianismo, que é uma coisa totalmente diferente. Aqui nesse canal, talvez para você que fez essa pergunta, aqui nesse canal eu não quero misturar as duas coisas, não quero formar uma psicologia cristã, ou dizer que o cristianismo precisa de fundamentos psicológicos ou alguma coisa do tipo. Não. Mas quando a gente proporciona um diálogo saudável entre as partes, por mais que elas não concordem em muitos aspectos, isso nos traz um meio mais viável e mais saudável de sobreviver, de coexistir. Eu vou pedir para você nos acompanhar aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar, comente, deixe seu comentário e também dá uma olhada no Instagram. Por quê? Porque eu quero falar para você sobre uma maneira saudável de estudar, de falar, de pensar sobre a ciência da psicologia e a fé cristã. E com isso eu quero que as pessoas acabem entendendo que nós podemos sim ter um diálogo saudável sem preconceito, sem intolerância, sem violência. E que o ambiente religioso não deve ser um ambiente hostil para as pessoas que estão dentro da ciência psicológica ou envolvidas com algum tipo de ciência. E o contrário também. O ambiente científico, o ambiente acadêmico, não é um ambiente hostil para as pessoas que estão relacionadas com alguma religião, que possuem alguma crença, alguma fé. Quanto mais a gente promover esse diálogo saudável e quanto mais a gente promover o conhecimento de uma fé, de uma espiritualidade saudável, levando em consideração aspectos psicológicos do ser humano, mais fácil nós vamos encontrar resultados positivos para que a gente possa viver bem e viver melhor. Então, eu acho que eu consegui responder essa pergunta, só vou repetir ela novamente. Por que você insiste em falar sobre psicologia relacionada à religião? Porque a psicologia, em algum momento, vai se deparar com esse assunto. Quem está em alguma religião não precisa entender que a psicologia ela é contra a religião ou ela é algo demoníaco ou abominável para a fé, a crença das pessoas. Uma coisa não precisa anular a outra. Claro que cada uma vai ter o seu papel, vai ser diferente da outra, mas elas podem sim ter um diálogo e coexistirem de maneira eficaz e saudável. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Curta, comente, compartilhe. Faça tudo isso, que isso nos ajuda aqui no canal. Me siga lá também no Instagram. Se tiver alguma dúvida, pare de ficar acanhado aí assistindo os vídeos e sem saber o que dizer, fala, põe pra fora que eu tô aqui para te ouvir. Valeu, tchau, tchau.